Estamos começando mais um Pod Grécio, diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação, né? O Grécio que é sinônimo de cultura, de lazer, de esporte na cidade de Foz do Iguaçu e que sempre traz novidades aqui no canal do YouTube, como também nas redes sociais. Se você não segue as redes sociais, vai lá, Grécio, Clube Grécio. Vai ter muitas informações, bastante coisa lá que o clube vem fazendo. E aqui também no YouTube a gente sempre está inovando com alguns episódios novos de podcast. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal e ficar ligado em tudo que acontece no Clube Grécio, né? Hoje nós estamos aqui com o Thales, ele que faz parte da diretoria do clube hoje. Seja muito bem-vindo, Thales. Valeu, obrigado. Queria agradecer aí ao RP, né, a você, Cristiano, por essa oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o Grécio, né? Contar um pouco aí da história do clube, quais são as atividades envolvidas no clube, como é que funciona um pouco a dinâmica ali interna do clube. Então, agradeço por essa oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre mim, um pouco sobre o Grécio aí pro pessoal da internet. Legal, legal. Thales é jovem, né, Thales? Thales tá com quantos anos? Eu tô com uma carcaça meio derrotada aí, né? Eu tô com 36 anos. 36. Sou natural de Guaratinguetá, São Paulo. Vim de Cuiabá, né? Depois que eu me formei como sargento da aeronáutica, fui transferido para Cuiabá e servi por 8 anos lá no destacamento, né, de Cuiabá como controlador de tráfego aéreo. E aí vim transferido aqui para Foz do Iguaçu. Já estou completando também 8 anos aqui já em Foz do Iguaçu. Cheguei em 2018, começo de 2018 aqui na cidade. Que bacana, que bacana. Já está indo aí para o seu 7º ano de cidade, Foz do Iguaçu. E como é que foi esse encontro aí com o Grécio? Como é que vocês se conheceram, vamos dizer assim? Então, o militar, quando chega na cidade, ele sempre procura pegar algumas dicas com o pessoal que já está aqui na cidade há mais tempo, né? E uma das questões que eu me interessei é a questão esportiva. Então, conversei com alguns colegas lá do destacamento da aeronáutica, né? E eles me falaram que aqui na cidade existiam alguns clubes, né? Na época, me falaram sobre o Grécio, me falaram também sobre a ABB, que eram clubes que tinham algumas atividades que eu estava buscando. Futebol, tênis de mesa, né? Também um espaço para a família poder confraternizar, uma piscina, né, uma churrasqueira, são algumas coisas que a gente busca quando vem transferido, né? Então, um colega que hoje faz parte também da diretoria, o Luna, né, foi um dos amigos que me apresentou o clube e através dele eu pude conhecer um pouco mais aí o Grécio e também me tornar um associado em meados de 2018. Que bacana. O clube ele realmente tem muito a oferecer. E Foz do Iguaçu vem recebendo muitas pessoas de fora, né? Você veio na condição de militar, mas vem muitas pessoas fazer faculdade, tem muitas pessoas vindo buscar empreendimentos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu convido a você que está chegando na cidade também vir a conhecer o clube, porque com certeza vai ter muito a oferecer para você, para sua família. E eu tenho dito que é para a família inteira, desde o pequenininho até o mais idoso ali, porque realmente o clube recebe e envolve os familiares, né, Thales? Ô, Thales, e dentro dessa trajetória, chegou na cidade, buscou o clube e tudo mais, se tornou associado, e como é que foi para você chegar até a diretoria do clube? Então, para você se tornar um diretor, existem 2 maneiras, né? Você pode concorrer nas eleições que ocorrem no clube, né? Ou você pode ser convidado, né, por conta de algumas transferências que ocorrem, né, dos membros que são efetivos, né, a chapa ali que foi eleita, ela pode sofrer alguma baixa. Né? Então, nesse meio tempo, você pode receber um convite, né, da diretoria ou do conselho eleito para recompor, né, e não deixar essa chapa desguarnecida. Né? Então, no meu caso, eu recebi um convite, né, da diretoria, né, e acabei entrando numa chapa que foi eleita aí em meados de 2019. Que legal. Hoje você assume qual diretoria dentro? Hoje eu faço parte da diretoria jurídica, né? Estou à frente da diretoria jurídica do clube. Né? E desde a minha saída, desde a minha chegada, né, eu faço parte, né? Em algum momento eu tive o interesse de migrar para diretoria esportiva, que é a minha área mesmo, né? Eu
eu sou formado em educação física, então eu demonstrei ali pro pessoal da época, ó, eu pretendo, né, quando tiver a oportunidade, me coloquem na diretoria esportiva. Só que o pessoal foi gostando ali do meu trabalho na frente do jurídico, né? A gente tem uma equipe que nos assessora, né? Temos advogados. Então, eles foram gostando aí desse trabalho que eu vinha fazendo e pediram para eu continuar à frente do jurídico, né? Até porque apareceram outros colegas também com graduações em educação física, que fizeram um excelente trabalho ali na pasta do esportivo, né? Então, acabou que eles não falaram, não, fica por aí mesmo. Time que tá ganhando não se mexe, né? Falaram, fica por aí. Thales, é muito legal você estar... Inclusive, é muito bacana a tua presença aqui hoje no podcast, porque, assim, hoje as pessoas que nos acompanham vão entender um pouco mais desses bastidores, né? Porque o associado, ele tem a noção de espaço do clube como academia, a noção de espaço do clube como um local para eventos, a área de lazer, piscinas e churrasqueira, mas não sabe muitas vezes como que é montada essa estrutura organizacional, né, do clube. E é muito bacana que hoje a gente vai trazer aí algumas dúvidas, vai esclarecer algumas funções que cada diretor tem. Isso é muito legal. E assim, Thales, ao longo dos anos, o GRESF, ele se tornou realmente muito importante para Foz do Iguaçu. Com o tombamento do patrimônio histórico, cultural da cidade ali, né? Enfim, quem não conhece o GRESF? E aí eu te pergunto, né? No teu ponto de vista, nesse período que você está na cidade, como que você enxerga o GRESF hoje? Qual que é a importância real que o GRESF tem para a cidade de Foz do Iguaçu? Sim, é como você falou, né? O GRESF hoje faz parte da história de Foz do Iguaçu, né? Então, hoje a sede atual do GRESF, ela está em um prédio histórico, né, que foi tombado, né, como patrimônio cultural aqui pela cidade de Foz do Iguaçu, né? Então, nós somos obrigados a manter as características do prédio, né? Questões de reforma. Existe agora uma lei, então nós precisamos cumprir, né, tudo isso que está previsto. É interessante, quando a gente fala sobre isso, também mencionar que o GRESF, né, manteve esse prédio, né, desde 1930, né, que é um prédio que foi construído na década de 30, né, mas é interessante a gente registrar aqui, até mesmo por todos os diretores que passaram pelo GRESF, né, todos os presidentes, que esse prédio ele está de pé até hoje, né, foi tombado, mas merece aqui o pessoal que já passou e teve esse cuidado com o prédio, né, porque nós temos ali um grupo ali de museólogos, né, um pessoal bem qualificado que toma conta dessa questão, se importa muito com essa questão de cultura, história, né, de Foz do Iguaçu como um todo, né, e eles nos passaram que existem poucos prédios que foram aeroportos no Brasil que ainda estão de pé. Né? Então, cabe aí um elogio, né, às gestões anteriores por ter mantido esse patrimônio aí, né, que agora oficialmente não pode mais ser derrubado, né, e nem modificado. Ele precisa manter essas características, né? Mas, assim, hoje o GRESF, ele é um clube que praticamente todo mundo de Foz do Iguaçu conhece, né? Como você falou, não apenas os militares buscam, né, o GRESF hoje, mas a sociedade como um todo, né? O pessoal civil que está estudando aí na cidade, familiares que querem confraternizar ou que querem colocar o filho para desempenhar uma atividade física, né? Então, o GRESF hoje ele é útil, né, para a sociedade como um todo. Crianças, idosos, né? Tem atividade para todas as faixas etárias, né? Então, é muito importante, né, que o clube ofereça esse tipo de atividade, porque contribui, né, uma opção a mais, né? Não só essa questão histórica, que é muito importante, nós temos uma atividade em andamento, né, que trabalha essa questão histórica da cidade, né? Mas nós também temos essas opções de lazer, né, e de esporte também para a comunidade como um todo. Como um todo, né? Eu acho muito bacana aquelas parcerias que o GRESF tem também.
Que, se você... Quem não conhece ainda toda a estrutura, pensa que é só a estrutura física que está ali, mas por trás, em parceria, em conjunto, tem várias coisas que em parceria com o Gresf, o associado tem um desconto, tem um benefício ali também, né, Thales? Sim, o Gresf oferece... O Gresf é um clube que trabalha muito com parceria, né? Exato. A gente tem a mentalidade que quando a gente faz uma parceria, fica bom para todo mundo, né? Então, hoje é muito difícil você administrar tantas atividades, né? Então, como o clube possui o espaço físico, possui os associados, nada melhor do que um parceiro especialista, né, em desenvolver uma atividade fim. Então, por exemplo, né, nós temos aí parcerias, inclusive essa questão do Espaço Memória, né, que foi uma parceria que começou com o pessoal da Unila, na época do professor Pedro Louvan. Então, eles resgataram muitos documentos, muitos arquivos, para a gente poder chegar, né, na atual situação de hoje, né? Então, é também uma parceria, né? Esse Espaço Memória, ele hoje recebe a visita de alunos, né, da comunidade aqui de Foz do Iguaçu, cidades lindeiras, e conta um pouco da história da cidade, né? Então, é importante fazer parceria, né? Nós temos parcerias de serviços, né? Que massagista, psicólogo, né? O associado, ele tem vários benefícios, né? Natação. Tem essas parcerias dos esportes também, que são interessantes. Nós temos hoje futsal, futebol de campo, tênis de mesa, lutas, nós temos jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, né? Temos atividades de dança também, então são vários tipos de dança que o associado pode desenvolver ali no clube. Então, assim, o Gresf, ele está adepto a parceiros, né? Então, se tiver algum interessado aí, né, que queira entrar em contato com a gente lá da diretoria, a gente tem o maior prazer em escutar e levar essas ideias, né, essas solicitações de parcerias, né, para a deliberação da diretoria. E aí vem a cereja do sundae, né, que não adianta você também ter uma estrutura onde oferece tudo isso, mas em prol da comunidade, de fato, não ter nada. Por isso, o Gresf também tem várias ações sociais, né? Sim, o bacana, né, do Gresf é que quando a gente faz a gente firma esse contrato de parceria com esses profissionais, já está como cláusula obrigatória no contrato o oferecimento de uma quantidade determinada de vagas para o projeto social do Gresf. Então, vou dar um exemplo, né? Nós temos lá o tênis de mesa. Então, nós temos uma parceria com a Associação de Tênis de Mesa Foz do Iguaçu e já está obrigatório, né, destinar uma certa quantidade de vagas para esse público carente, né? É um público que ele é selecionado através de alguns formulários, né? Você pode ir até o Gresf, fazer essa solicitação e vai ser destinado para alguma dessas atividades, né? Então, hoje nós temos aí uma parceria de sucesso aí com várias atividades que né, o projeto social do Gresf já está em andamento, né? Como, por exemplo, o pessoal da PAI, né, do tênis de mesa, né? Eles treinam lá no clube já há alguns anos, né? Esse não é uma parceria digamos assim, de questões financeiras, mas é uma cláusula também obrigatória. Então, dentro do projeto social do Gresf, já está obrigado algumas vagas, né, que são destinadas à PAI. Né? Então, hoje eles frequentam lá, fazem as aulas de tênis de mesa e eles estão evoluindo muito. Inclusive, foram campeões aí dos jogos dos Parajaps do ano passado, né? Conseguiram alcançar um nível muito legal na atividade. Acaba sendo também um trabalho de inclusão. Sim, né? Com certeza. Eu costumo falar para todo mundo, né? Nós temos o espaço, temos o profissional e temos as vagas. O que a gente precisa? A gente precisa da ajuda para trazer esse público até o Gresf. Né? A nossa maior dificuldade de colocar esse projeto social, digamos assim, para voar, é trazer esse público, né? Porque como é um público mais carente, eles têm essa dificuldade de se locomover até o Gresf. Exato. Né? Então, hoje, existem atividades que já possuem, né, as vagas completas, mas algumas atividades ainda possuem vagas disponíveis, né? Sim.
o conhecimento liberta e às vezes o conhecimento não chega até essas pessoas, né? Elas não tomam conhecimento de que tem essas oportunidades lá no Grécio. Sim. Então, se você que está assistindo esse podcast conhece alguma comunidade carente, quer fazer com que essa comunidade se acerque do Grécio e tem também alguma oportunidade diferente, né? Tirar essa molecada do celular, vamos Sim. fazer uma atividade diferente, vai lá pro Grécio, com certeza vai ser um ótimo lugar para eles. Bom, falando das principais atividades então, a gente meio que pincelou um pouco aqui, mas lá no Grécio a gente tem o quê? O futsal, futebol de campo. Futebol de campo. Nós temos tênis de mesa, temos atividades de luta, Muay Thai, Taekwondo, temos o Jiu-Jitsu, temos capoeira. Se eu esquecer de alguma atividade aqui, vocês me desculpem que são tantas, né? Aí nós temos diversas atividades de danças, temos a aula de inglês, que também faz parte do projeto. E é isso. E fora toda a estrutura para recreação, né? Eventos e tudo mais, né? É como você falou, né? Hoje a criançada está muito ali celular e computador. Então, o clube, ele oferece essa oportunidade, né? De você, de repente, levar o seu filho lá para ele fazer algo diferente, manual, né? Algo que movimente o corpo, né? Então, é interessante... essa ideia de clube, né, é interessante por isso também, né? Tirar um pouco a criançada da frente da tela. Tira do digital, vai para o analógico, que lá é bom também, né? Thales, e como é que a pessoa também se torna um associado? Ela tem que ser necessariamente um militar? Não, então o Gresf, né, ele foi criado, né? Ele tem como foi fundado, né, em 15 de novembro de 67. Né? De 67 até 70, ele era só um clube de suboficiais e sargentos das Forças Armadas. Né? Então, até... Eu gosto um pouco de relembrar a história, né? Então, essa fundação ela ocorreu através de 3 entidades, né? Que foi o Esporte Clube Guaracá, que tinha um campo de futebol ali no centro da cidade, né? O Grêmio Olavo Bilac, né? E a Caixa Beneficente dos graduados do 1º Batalhão de Fronteira, que atualmente é o 34º Batalhão. Né? Então, a fusão dessas 3 entidades, né, se transformaram no Gresf. Então, de 67 a 70, o clube ele era somente de militares, né, e dos graduados, né, suboficiais e sargentos das Forças Armadas. Porém, em 70, né, ele já foi... aberto à comunidade civil de Foz do Iguaçu. Então, de 70 até os dias atuais, qualquer pessoa que tem interesse em se associar, basta que ela seja indicada por um sócio, que já está, digamos assim, em dia ali com o clube, né? Algumas pessoas ainda pensam que o Gresf é só militar, né? Mas não tem nada a ver, né? O Gresf, ele... a maioria dos sócios hoje, dos associados hoje, já são civis, né? Nós temos muitos militares, temos também, não só das Forças Armadas, né? Mas nós temos policiais, bombeiros, né? O pessoal da Força de Segurança, até mesmo por essa questão, né? Do DNA do Gresf, né? A gente acabou firmando bastante parceria com esse público. A gente, né, tem acompanhado aí as últimas parcerias com os agentes, os policiais penais. Sim, policiais penais, bombeiros, guardas municipais. Então, nós temos um público bem grande aí de associados militares e também de civis, né? Que tem procurado bastante o clube, né? Que bacana. Eu sou nascido em Foz do Iguaçu, não preciso revelar o ano, né? Porque já faz algum tempo. Perguntou minha idade, agora você vai ter que falar a sua. Né? Eu nasci em Foz do Iguaçu, inclusive morei a minha infância toda ali no Jardim América, que é próximo ao Gresf. E acompanho desde criança que tinha algumas festas, algumas comemorações, né? Festa junina do Gresf era uma grande festa na cidade, né? Hoje o clube está aberto para novas parcerias para a realização de eventos daquela magnitude que era antigamente? Com certeza, nós acreditamos que essas festas, né, elas são muito interessantes aqui para Foz do Iguaçu, né? E sabemos da importância, né, de realizar um evento desse porte, né? Realizamos uma festa junina no ano passado, né? Estamos abertos aí também a parceiros que queiram
de repente, nos ajudar nessa organização, né? O GRESS possui um local privilegiado, né? Na Avenida JK. Nós temos um espaço, uma estrutura legal que pode ser utilizado também para a realização dessa festa. Então, como eu falei, né? O GRESS está sempre aberto a parcerias, né? Festas, eventos, né? Estamos à disposição. Que bacana. Seria realmente muito legal relembrar as antigas festas, né? E se criar a cultura novamente de trazer e implementar festas ali no clube. Você falou, o clube está num lugar privilegiado, né? É muito legal quando você fala isso, porque assim, ali já se tornou uma identidade na Avenida JK. A Avenida JK é a Avenida JK na extensão dela inteira. Mas a curva do GRESF, parece que ela não faz parte da JK. Né? Parece que é um ponto de referência exclusivo. A curva do GRESF. Existe uma história, né? Que eles contam que na construção da Itaipu, a JK era para ser reta, né? Até Itaipu. Né? E o GRESF estava no meio do caminho, né? Então, é mais um feito aí do pessoal que passou aí pela gestão, por ter conseguido aí manter o prédio, né? E acabou tendo essa curva do GRESF aí, né? Deixando ali o prédio histórico preservado, né? Que bacana. Mas é realmente um local privilegiado ali, o GRESF, né? Por estar ali na JK e agora, além do prédio, nós colocamos lá o vácuo, né? O primeiro avião que pousou aqui. É uma réplica do primeiro avião que pousou em Foz do Iguaçu, né? Então, é um local histórico, né? Eu não comentei aqui no começo, mas quando a aeronáutica, né? A Força Aérea saiu, né? Do GRESF, que foi em 72, né? O GRESF já existia, mas ele ainda não tinha a sua sede ali, né? Então, a aeronáutica foi para o atual aeroporto e as terras foram devolvidas para a família que era dona daquela região, né, daquela área. Foi aí então que a família fez a doação para o GRESF, né? Então, em 72, o GRESF começou a ocupar ali como sede, né? Que legal. E a gente colocou um avião, então hoje todo mundo que passa ali pela JK consegue identificar ali o avião e o prédio histórico do primeiro aeroporto. E olha, tem um passeio que é feito lá dentro do GRESF, você que é morador de Foz, você pensa que só tem Itaipu, Cataratas, Mar... Tem o passeio do GRESF também, que é um passeio que traz aí a história de como que era o aeroporto. Tem um óculos 3D lá para você ver certinho como que era o aeroporto, como que ele funcionava, como que era a Receita Federal, onde que era a Polícia Federal lá dentro. É muito bacana. E os historiadores, como você falou, Pedro Louvan e Marcos Moraes. Esses aí mesmo. Os caras são fera. Eles estão ali sempre acompanhando também, né? É só você agendar um passeio, que daí vai lá o pessoal e te orienta. Logo, logo, ele já está no roteiro turístico de Foz do Iguaçu, né? As empresas de turismo estão se organizando para que as pessoas que vêm de fora conheçam essa história. E talvez você que é morador de Foz aqui há muito tempo não conhece. Então, vai lá, aproveita e conheça também essa história do GRESF, né? É um passeio gratuito para quem gosta de história, né? Poder levar família, né? Os amigos e conhecer um pouco mais, né? Da história do aeroporto, né? Também a história de Santos Dumont, a passagem de Santos Dumont por Foz do Iguaçu. Então, hoje nós temos essa opção, você pode entrar em contato lá com o GRESF, fazer esse agendamento. E é uma das atividades aí que é muito importante. A gente acredita que a história ela precisa ser contada, né? E nada melhor do que você poder contar para quem está visitando a cidade e para quem também mora aqui, né? Por isso que a gente tem a gente fez questão, foi uma parceria que começou com a Unila, e a gente fez questão de manter as visitas em andamento. Então, hoje nós temos lá o Marcos Moraes e o Pedro Louvan. Eles estão disponíveis para fazer essa... na verdade, não é um guia turístico, né? Mas é muito mais. Tempo, viu? Essa viagem no tempo, que é muito bacana. Eu brinco que eles dão uma aula, né? Então, eles contam toda a história aqui da aviação de Foz do Iguaçu, da construção do aeroporto, né, do arquiteto, que foi o mesmo, Ângelo Murgel, salvo engano, o nome dele. Então, ele foi o responsável por fazer a construção ali do GRESF e também do Parque Nacional, né? A arquitetura é a mesma.
Então, assim, é uma volta ao passado. Para quem gosta de história, vale a pena fazer esse agendamento e conhecer lá um pouco. Sem dúvida, realmente é uma viagem no tempo. E é muito bacana a empolgação daqueles meninos, gente, fazendo essa apresentação. Eles realmente incorporam o personagem, né? E fazem um espetáculo para deixar você por dentro de tudo que aconteceu e como que é hoje o clube, né? E nós já recebemos mais de 2.000 visitantes, né, no Espaço Memória, né? Esse Espaço Memória é uma sala que nós temos com vários itens lá do aeroporto e do Santos Dumont, e nós estamos buscando também investimentos para poder melhorar o prédio, né? Nós temos lá o segundo andar, que foi a sede do destacamento da aeronáutica, então o destacamento, antes de ir para a atual sede, ele funcionou lá no segundo andar, né? Os controladores de voo trabalhavam lá em cima, então nós temos bastante material histórico lá preservado. E assim, o próximo passo é estruturar melhor o prédio para poder fazer esse passeio completo, né? Não somente ali no primeiro andar, ali no térreo, né? Onde tem o espaço memória e também a estrutura do salão, mas como também no segundo andar, para poder contar um pouco mais como era ali o trabalho dos controladores, né? Do pessoal que começou aqui a aviação na cidade. Que legal. Thales, como que funciona a parte de diretoria executiva e o conselho também do GRESF? Então, o GRESF ele possui uma diretoria executiva, né, que é formado por 7 diretores. Nós temos o presidente, o vice-presidente, temos o diretor administrativo, temos o diretor social, diretor jurídico, diretor esportivo e o secretário. Então, esses são os 7 diretores, né? No estatuto, você pode conferir ali quais são as atribuições de cada diretor, né? Essa diretoria executiva seria mais responsável pelas ações, né? E nós temos também um conselho, né? Na verdade, são 2 conselhos. Nós temos o conselho fiscal, que é um conselho composto por 4 membros, né? Esse conselho fiscal, ele é responsável por fiscalizar tudo que acontece no clube, né? Então, a diretoria executiva presta conta ao conselho fiscal, né? Nós temos prestações de contas mensais, né, de tudo que é feito. Nós temos uma prestação de conta anual também, não só ao conselho fiscal, mas para todos os associados, que ocorre de maneira através de uma assembleia. E nós temos o conselho deliberativo, né, que seria um órgão que delibera sobre tudo que é omisso aí ao estatuto, né? No nosso estatuto social, né, é possível conferir quais são todas as obrigações ali de cada membro de cada conselho, né? Mas é muita coisa, né? Muita demanda. Mas o importante é que os 3 órgãos funcionem de maneira correta, né? Então, assim, se todo mundo estiver fazendo a sua parte, o clube vai andar legal, né? Legal. Vai andar bacana. Hoje, qualquer associado pode se candidatar a ser um diretor, a ser um presidente? Então, hoje nós temos 2 tipos de associado, que é o associado efetivo e o associado recreativo, né? O associado efetivo são militares, sargentos ou suboficiais das Forças Armadas, seja o da ativa ou da reserva remunerada, né? E nós temos o associado recreativo, que são os civis, né? Para os cargos eletivos, somente o associado efetivo pode se candidatar, né? Então, é uma cláusula que foi feita na época da fundação, né, do estatuto, e ela continua até hoje, né? Permaneceu. É legal que traz a essência do clube, né? O clube foi fundado desse jeito, acho que é uma essência do clube, né? Eu acho que pode ter sido uma preocupação dos fundadores, né? Porque foi uma fusão de 3 entidades. Acredito que, como a cidade aqui, a história da cidade gira em torno, né, da vinda da companhia, né, aqui para Foz do Iguaçu, para cuidar aqui da fronteira. Então, eles criaram o estatuto, talvez pensando, se a gente criou, só a gente pode extinguir, né? Então, hoje, né, até mesmo decisões como vamos extinguir o GRESF somente através
dessa diretoria, né, que é Entendi. composta pelos militares. Né? Perfeito, legal. E assim, quando a gente faz uma visão para o futuro, hoje a gente vê que o Gresf assim passou por várias melhorias, né? Como eu disse, nasci em Foz do Iguaçu, morei sempre ali perto do Gresf e vejo que a estrutura, claro, o prédio histórico está lá, preservado, mas em volta disso daí é outro clube. A academia que foi feita, a estrutura que tem para as aulas de artes marciais, de dança, de educação como inglês, até a parte ali recreativa também, da piscina, os quiosques, né? A gente vê que é outro clube, mas assim, uma visão a longo prazo, dá pra gente ter uma ideia aí o que o clube pode propor ainda mais para a sociedade mais para frente? Sim, eu gosto sempre de destacar o papel das pessoas que passaram pelo Gresf, né? Então, eu peguei o Gresf, digamos assim, né? Eu entrei para ser um diretor em um período em que as coisas já estavam mudando. Então, essa transição, né, igual você falou, né, de melhorias que ocorreram, né, dessa mudança que o clube teve, eu já entrei, isso daí já estava acontecendo, né? Então, eu acho que os diretores, né, mais antigos, as gestões anteriores, merecem esse mérito por ter transformado o Gresf, né? Então, realmente, o clube mudou muito, né? Ocorreu um investimento muito grande ali no clube. A gente chama de prédio novo e o prédio histórico, né? Então, aquele prédio novo, onde você comentou, tem academia, né? Tem ali uma sala de luta, uma sala de aula, sala de dança, né? Nós temos ali a sauna. Então, ocorreu um investimento muito grande. E assim, quando a gente começou ali no Gresf, existiam mais ou menos 200 associados, né? E hoje a gente já está com 1.000 associados ali, efetivos, né? Não efetivos, mas titulares, né? Se a gente for contabilizar os familiares, a gente chega em mais de 3.000 associados. Então, eu peguei essa mudança do Gresf, né? Da saída ali de 200 para 1.000. Então, muita coisa mudou, muita coisa precisou ser aperfeiçoada, porque a rotina do clube mudou, né? Você tinha ali uma frequência menor, daqui a pouco o clube começou a ser bem mais frequentado, muita coisa, muito procedimento mudou. Então, eu passei pela mudança, mas eu não sou o responsável, né? Esse mérito é totalmente de quem esteve antes ali, né? Antes de eu entrar. Então, a gente precisa elogiar o pessoal que foi o responsável por essa mudança. Sem dúvidas. Eu costumo dizer que tudo que você planta, você colhe. Sim. Então, esse é um resultado de alguém que plantou isso há algum tempo e hoje só estão colhendo alguns frutos, que é ter o clube mais popularizado, onde que está mais no dia a dia das pessoas, sim, né? Com certeza. A gente tem um grupo de amigos, inclusive a gente tem o nosso grupo de amigos no WhatsApp, e desse grupo de amigos tem algumas pessoas que são associadas. E a gente tem um subgrupo daí, né? Só os associados do Gresf, porque a gente faz um rodízio uma vez por mês para quem que vai pegar um quiosque. Né? Entendi. Entendeu? Então, assim, ele já se tornou... O que eu quero trazer com essa fala é que ele já se tornou parte do dia a dia das pessoas, né? Sim. E realmente virou um ponto de encontro de famílias, um ponto de encontro de amigos, né? Outro dia mesmo eu estava lá, encontrei o Thales também com a família, a gente estava lá com as crianças, né? Realmente um lugar onde que você pode ir, você que está cansado e tem criança pequena, senta lá na cadeirinha, sim, fica vendo as crianças brincar no parquinho, né? Ou num dia de calor que quase não faz em Foz do Iguaçu, né? Aproveitar uma boa piscina, quiser jogar algum... Tem sinuca, tem pimbolim, tem tênis de mesa, sim, também nas salas de jogos. Então, assim, é realmente um espaço onde que envolve toda a família. Thales, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda não é associado, né? Para dizer para eles o quão bom hoje é fazer parte dessa estrutura, dessa comunidade. Sim, como você falou, né? O Gresf é um clube familiar, né? Então, nós temos lá espaço para você confraternizar com a família, com os amigos.
temos os quiosques, né, que o pessoal costuma utilizar bastante para fazer um churrasco, né? Próximo ali do quiosque já tem uma área de lazer para a criançada poder brincar, né? Temos a piscina, né? Então, para você que ainda não faz parte do Gresf como associado, né? Se quiser dar uma passada lá para conhecer as estruturas, né? O convite está feito, pode ir lá sem nenhum compromisso, né? A gente tem o maior prazer em acompanhar, mostrar a academia, mostrar, né, esses espaços esportivos, né, os espaços de lazer, né? E você que, né, quer passar um tempo bacana aí com a família, né, ter esse momento de confraternização, descontração, né? Fica o convite, né? Se quiser também, muita gente vem ao clube também porque se interessa por uma das atividades esportivas, né? E para todo mundo que é associado, o preço para a atividade esportiva é um preço muito mais interessante, né? Então, quando o Gresf faz essa parceria, a gente não proíbe uma pessoa que não é sócia de acessar o clube para fazer atividade. Mas quem é sócio tem esse desconto especial. Então, muita gente acaba se tornando sócio para fazer uma dessas atividades, né? Porque, às vezes, o filho tem uma vontade de ser um lutador, de jogar futebol, de, né, ser um mesa-tenista. E é muito mais vantajoso você se tornar um sócio do Gresf, né? Porque, além de você ter todo esse espaço de lazer, você também já vai estar com desconto do seu filho ali nessa atividade esportiva, né? Então, para você que ainda não conhece, né, que queira se tornar um associado, é claro, precisa ser indicado por um associado, né? Essa é uma das cláusulas, né, que nós temos, né? Até mesmo porque o associado, quando ele indica alguém, a gente já sabe que é um associado que já está ali, já está convivendo. Então, é uma das, digamos assim, dos requisitos, né? É uma boa referência, né? Pois é, uma boa referência. Né? E é isso, né? Fica esse convite aí para o pessoal aqui de Foz do Iguaçu que queira conhecer o Gresf, conhecer as estruturas sem nenhum compromisso, conhecer a nossa academia, né? Nós temos uma parceria também com a rede PHD de academia, né? Então, hoje, o associado do Gresf, ele pode utilizar a academia do clube ou ele pode utilizar qualquer academia da rede PHD. Que legal, no Brasil inteiro? No Brasil todo. Que massa. Então, nós temos muitos associados que fazem treino lá na PHD do Shopping Catuaí, ou então na PHD da Avenida JK. Hoje eu não quero ir no Gresf, vou treinar por aqui mesmo. Treina por lá, entendeu? É uma facilidade a mais aí para quem se torna associado do Gresf. Nós temos uma quantidade limitada de vagas, né? E para você se manter nessa condição, você tem que ter uma frequência, né? Também não pode deixar de fazer academia, porque senão você acaba ocupando uma vaga que não está utilizando. Mas é uma das, digamos assim, dos benefícios de se tornar um associado do Gresf. Que massa. Então, se você ainda não é associado, se você quer saber mais sobre o Gresf, corre nas redes sociais, siga o perfil do Gresf, tem muitas informações por lá, né? É um perfil que realmente vem sendo alimentado constantemente. E também aqui no YouTube tem alguns episódios de podcast que você pode esclarecer mais. A gente falou, já teve episódio aqui falando exclusivamente sobre a academia, que eu acho fantástico, porque o valor que você gasta numa academia fora, para 2 pessoas, que é o que o Gresf disponibiliza, né, para o titular e para mais um, sim, é quase o valor que você paga por mês para ser associado e ter vários outros benefícios. Então, vale muito a pena, né? Com certeza. Vai, conheça a estrutura, faça uma aula experimental. Eu tenho certeza que o pessoal lá vai te atender muito bem. Thales, muito obrigado pelo teu tempo, pela visita aqui no Pod Gresf, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esses detalhes aí da diretoria, da estrutura do Gresf, e quero vê-lo aqui mais vezes, viu? Combinado. Eu agradeço pela visita. Confesso que eu estava devendo essa visita aí para a gente gravar, né, o podcast. Mas que bom que nesse período aí, nessa semana, deu certo para a gente poder fazer essa entrevista, contar um pouco mais do Gresf, né, um pouco da história do clube, de como funciona o clube. E é isso. Agradeço, estou à disposição para os próximos convites. Tá certo, então. E você que nos acompanha, não perde nada clicando aqui, nesse sininho. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Mas a gente vai trazer vários outros episódios aqui para você acompanhar. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu!